Por que a Bíblia condena o espiritismo? Será? O que fala no tal do Deuteronômio 18, que é a parte da Bíblia onde os religiosos de outras crenças, dizem que ali está sendo condenado o espiritismo. Será que é isso mesmo? É sobre isso que falaremos no nosso vídeo de hoje. Você que é espírita e já viu pessoas de outras crenças condenarem, falando mal, aquela coisa toda, você vai entender o motivo. E você que é de uma outra religião, assista também o vídeo para que você compreenda. Combinado então? Então, vamos lá, Sem muita perda de tempo. Então, vamos lá. O que diz o Deuteronômio 18, lá no Antigo Testamento, de Moisés? Ele fala assim, Deuteronômio 18, entre o versículo 10 e o 14. Ele diz assim: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê para a adivinhação, para a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, feitiçarias, a magia, ao espiritismo, a adivinhação ou a evocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus as nações que vais despojar. Ouvem os agoureiros, médiuns e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Então ele coloca que não é permitido o espiritismo, O espiritismo, os médiuns. A gente pode até buscar também, vamos aprofundar mais. Vamos olhar o Levítico 19, versículo 31. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. No Levítico 20, 27, ele também fala: qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto, serão apedrejados e levarão a sua culpa. Tá bom aí de informação? A informação está ali, Agora vamos fazer a análise dela. Bom, a primeira coisa que nós temos a dizer é para aqueles que são de outras crenças e que falam que o espiritismo não existe, que mediunidade não existe, que evocação dos mortos que não existe, que essas práticas não existem. Olha, se lá nos tempos de Moisés está falando que proíbe isso, eu nunca vi ninguém proibir algo que não exista. Então existe. Então, aqueles que já falam que não existe, que é fantasia, que é imaginação, peraí, então ele existe. Ou você diz que existe ou que não existe, senão você vai entrar numa contradição. Não é verdade? Agora, tem um ponto muito interessante. No Levítico 19, ele fala: não dirija aos espíritas. No Deuteronômio 18, feiticismo, a magia, ao espiritismo, as nações que vão despojar, ouvem agoureiros, médiuns e os adivinhos. Eu vou fazer uma pergunta com todo respeito à sua religião e à Bíblia, que é um livro sagrado, e que eu saiba, na Bíblia está escrito que nenhuma vírgula pode ser mudada, mas eu vou fazer uma pergunta com todo respeito. O que fala na Bíblia sobre a internet Wi-Fi, sobre a internet de banda larga e os aparelhos celulares?
Você provavelmente vai me responder: Sérgio, você está de deboche comigo? Como assim internet Wi-Fi, internet de banda larga na Bíblia? E aí eu vou lhe perguntar: mas por que isso não está na Bíblia? E você vai me dizer que internet Wi-Fi, banda larga, smartphone, isso não existia lá nos tempos de Jesus. Essas palavras não existiam no tempo de Jesus, não. Jesus veio bem depois de Moisés. Não existiam nos tempos de Moisés. Ora, a palavra espiritismo, a palavra espírita, a palavra médium, a palavra mediunidade, ela foi criada por Allan Kardec em 1857. Então, se você fala que a Bíblia ela é inviolável, não vão alterar uma vírgula da Bíblia, e essas palavras apareceram escritas lá na tua Bíblia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque essas palavras são impossíveis de se estar ali na Bíblia naquela época. Por quê? Porque não existia espiritismo, espírita, médium, mediunidade, não existia nada disso. Então, é o primeiro ponto aí que a gente tem para argumentar. Mas, por outro lado, vamos entender o porquê, então, que ele fala de evocação dos mortos e tudo mais que existe ali. Então, só para deixar claro, a palavra espiritismo não existia. Se você olhar como é que está escrito, não sei. Agora ele fala da evocação dos mortos, a comunicação com o mundo espiritual. Isso Moisés deixa bem claro que existia ali. E essa proibição, verdade seja dita, tinha que ser proibido mesmo. Tinha que ser proibido mesmo ali na Bíblia. Sabe por quê? Vamos observar, esse vídeo está sendo gravado no ano de 2021. Em 2021, com um vasto material sobre espiritismo, sobre comunicação com o plano espiritual, sobre mediunidade, sobre obsessão, obsessores, enfim, sobre tudo isso, ainda é difícil de uma pessoa saber lidar com a mediunidade que tem, ela ter uma educação mediúnica, ter um autocontrole diante da sua mediunidade. Vamos gravar aqui qualquer hora dessa um vídeo sobre obsessão, os tipos de obsessores. E aí você vai entender melhor. Então repara, se com o material que a gente tem hoje em dia é difícil de dominar isso, de gerenciar isso, você imagine na época de Moisés, que ninguém tinha conhecimento nenhum. Como é que ia fazer isso? Então tinha que ser proibido mesmo. Agora, hoje em dia, quando você tem uma técnica de estudo, você tem um material que Allan Kardec nos trouxe, e depois Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, né? Mas eu estou falando esses em especial, que nos falam sobre mediunidade, os espíritos do lado de lá, Manuel Filomeno, tantos trazendo esclarecimentos, conhecimentos para nós, a gente aprende então a dominar esses aspectos. Mas lá atrás tinha que ser proibido. Assim como uma série de proibições da Bíblia, antes que você fale que assim, não, mas está na Bíblia, tem que cumprir mesmo. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Você que me diz que segue a Bíblia à risca. Segue a Bíblia à risca. Se você é casado, como é que você faz quando a sua esposa está menstruada? É isso mesmo. Como é que você faz quando a sua esposa está menstruada? Mas como assim, Sérgio? Você está de deboche? Não, como que você faz? Você bota a sua esposa para dormir aonde? Por quê? Porque no Levítico 15, versículos 19 e 20, sabe o que ele fala? Ele fala assim: quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias.
Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar também ficará impuro. Você vai deixar sua esposa para dormir, então já não pode dormir na cama, não pode ficar em lugar nenhum. Vai dormir na sala? Você vai arranjar um problema ou com a tua esposa, ou com a tua religião, ou com a Lei Maria da Penha. Um dos três. Agora vamos analisar aspectos culturais da Bíblia. Tinha que ter essa proibição? Tinha. Sabe por quê? O homem naquela época, ele era, ainda é hoje em dia, né? Ainda era um troglodita. Ele estava pouco se lixando se a mulher estava com cólica menstrual, estava passando mal. Ele queria sexo, ele queria namorar e pronto. A mulher era tratada feito um animal. E não tinha ninguém que fizesse ele parar com isso. Então precisava estar escrito na Bíblia que Deus iria punir ele. Aí era a hora que ele dava um sossego, dava um refresco. A gente tem vários aspectos na Bíblia que são culturais. E dentro desses aspectos culturais faz sentido, como esse que eu acabei de falar para você. Então o que ocorre? Diante disso, essa proibição, a prática mediúnica, que ele não usava a palavra mediunidade, mas a prática mediúnica tinha sentido sim. Da mesma maneira do homem, no que diz respeito à esposa menstruada. Entre tantos outros. Eu não vou me alongar, senão o vídeo vai ficar muito extenso aqui. Agora, então, condenava? Condenava. Mas não da maneira como você lê e interpreta a Bíblia. Primeiro, que as palavras espiritismo, mediunidade, espíritas, médium, que constam lá na Bíblia foram alteradas. Porque essas palavras não existiam antes. E segundo, a prática mediúnica, né, para aqueles que falam que não acreditam, ela existe, senão Moisés não iria proibir. E terceiro, com o conteúdo e o conhecimento daquela época, não daria realmente para mexer com isso. É como se alguém no início do século XIX fosse mexer com energia nuclear. Não, ainda não tinha conhecimento suficiente para isso. Precisaria dominar isso. Hoje se mexe com energia nuclear. Mesmo assim teve um problema lá no final do século XX, né? Deu para ficar claro isso? Coloca aí nos comentários o que você acha. Se inscreve no canal. Clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Tá certo? Todo dia publicamos um vídeo novo. E você navega pelas nossas playlists. A gente tem uma playlist Minutos de Espiritismo. Vários vídeos espíritas. Tem uma playlist sobre lei de atração, vários vídeos sobre lei de atração. Tem uma playlist sobre terapia e comportamento, vários vídeos sobre esse assunto. Navega lá direitinho e nos acompanha. Dá o like, curte aí, se inscreve no canal e amanhã tem mais vídeo para você. Fiquem com Deus, tchau, tchau!